Bom, gente, retornando aqui no assunto proteínas, que eu já havia iniciado no vídeo anterior, as proteínas elas são substâncias muito importantes para os seres vivos. Na verdade, os seres vivos eles são estruturados em cima de proteínas e essas proteínas elas têm várias funções, né? Função imunológica, a própria função estrutural para formar os ossos, os músculos, a função hormonal, né? Dentre outras. E uma das funções, uma das mais importantes das proteínas é a função enzimática, ou seja, as enzimas. As enzimas são proteínas, todas as enzimas são proteínas. E as enzimas elas têm uma função de catalisar as reações que acontecem no corpo, ou seja, acelerar todas as reações químicas que acontecem dentro do corpo. São as enzimas. Transformar, quebrar outras substâncias, as enzimas são as responsáveis por isso. Um exemplo simples, o que a gente come, o que a gente alimenta no nosso estômago, na nossa boca, no nosso tubo digestivo, que é feita a digestão. Essas enzimas elas têm uma ação importante, que é na digestão daquilo que a gente está comendo, dentre outras funções também. Bom, então aqui são dois gráficos que estão representando os fatores que influenciam na ação enzimática. Na verdade são três fatores. Tá? O primeiro é a especificidade do substrato, que não está representado aqui nos gráficos. Toda enzima ela vai se ligar numa outra substância conhecida como substrato. É aquele sistema que a gente chama de sistema chave-fechadura. Para cada enzima ou para cada substrato existe a sua enzima específica. Ela vai ter um formato, aquela substância, substrato, a enzima ela vai ter um formato que vai se encaixar e vai promover a sua reação. Ela pode se ligar ao substrato para formar uma nova substância, ou simplesmente ela se liga no substrato para quebrar esse substrato. Por exemplo, a lactose do leite, quando a gente toma o leite ou qualquer produto lácteo, quando chega no nosso estômago, ela recebe a ação da enzima lactase, que é produzida no estômago, que vai quebrar a lactose em duas substâncias, vai quebrar ela em galactose e em glicose. Esse é um exemplo bem simples. E existem os chamados fatores que vão influenciar na ação dessa enzima. No caso da espécie humana, que eu estou representando aqui nesses dois gráficos, tem dois fatores, cada gráfico um fator. Um deles é a temperatura, apresentado aqui à esquerda. Tá? No caso da espécie humana, existe uma temperatura chamada temperatura ótima, onde praticamente a enzima vai ter a sua melhor ação. Que temperatura seria essa? Seria a temperatura na faixa dos 36 graus e meio, 36,5. Seria a temperatura ótima para que as enzimas do nosso corpo tenham uma ação ótima, uma ação desejável. Se diminuir um pouco a temperatura, a enzima ela vai diminuir um pouco a sua ação. Se aumentar, também ela vai diminuindo a sua ação. Se a temperatura aumentar demasiadamente, como por exemplo na faixa dos 41 graus, a enzima, como ela é uma proteína, o que vai acontecer? Ela vai desnaturar, ela vai perder sua forma, ela vai perder sua ação. Tá? Ela vai perder sua ação totalmente. Bom, outro fator que influencia na ação enzimática seria o pH. O pH, quimicamente conhecido como potencial de hidrogênio, é aquele, na verdade, aquele tipo de medição que a gente tem da alcalinidade e da acidez do meio, onde você tem algum meio que tem substância, então você consegue medir ali se aquele meio está ácido, se ele está neutro, se ele está alcalino ou básico. Então, quanto o pH é um índice que varia de 0 a 14, quanto mais próximo do 0, mais ácido é o meio. E quanto mais próximo do 14, mais alcalino é aquele meio. E o 7 que está no meio é o que a gente chama de neutro, é o pH
neutro. Bom, então nós temos aqui a ação enzimática, no caso aqui de 3 enzimas do nosso corpo, de acordo com a variação do pH. Então nós temos aqui que diferentes enzimas do nosso corpo vão ter ações ótimas em diferentes pHs do corpo. Por exemplo, a pepsina, que é uma enzima que atua na digestão de outras proteínas que a gente come, né? Carne, por exemplo. Né? A pepsina, ela é produzida no nosso estômago e ela tem uma ação ótima, uma ação maior, num pH um pouco mais ácido, no pH em torno aqui de 3,8, perto do 4, 3,5, né? É onde a pepsina vai ter uma ação melhor. Enquanto isso, a amilase salivar, que é produzida na nossa boca, que atua na digestão de amido dos carboidratos, por exemplo, da batata, do arroz, ela tem uma ação melhor no pH mais neutro, no pH em torno de 7, né? Que é o pH que a gente tem na nossa boca. E a tripsina, que é uma enzima que atua na digestão dentro do intestino, no intestino delgado, né? Ela vai ter uma ação em pH um pouco mais alcalino, aí na faixa dos 8 ou 9, né? Ela vai ser a melhor ação da tripsina. Então aqui nós temos que enzimas, elas vão depender desses fatores, que são a especificidade do seu substrato, a temperatura e o pH.